Fala galera, sejam bem-vindos à Skill. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre SSH e como configurar as duas contas diferentes, por exemplo. Eu tenho uma conta no GitHub e eu tenho uma conta como empresa, por exemplo, é o meu caso, e tenho uma conta como pessoa física. Então, as minhas duas contas precisam ser associadas a contas diferentes no GitHub, então a gente precisa gerar duas chaves SSH. Então é muito importante, acompanhem e vocês vão aprender. Então depois da vinheta, fiquem com a vinheta e voltamos já. Então vamos lá, eu vou agora configurar aqui o nosso SH e vou explicar para vocês. Bom, só para que vocês entendam um pouquinho, vocês tenham noção do que a gente está conversando, nós temos uma chave pública que fica aqui. E aí a gente está falando do contexto de Linux e no contexto de Mac. Tudo bem, gente? Se vocês estão no Windows, é muito importante que vocês verifiquem como é feita essa configuração no Windows. Então, como a gente trabalha muito mais com macOS e SSH, e se vocês estiverem utilizando o Windows, eu acho muito importante vocês usarem o WSL. Mas vamos lá. Aqui no Mac ou no Linux, a gente pode dar um cat para verificar as chaves. Eu não vou mostrar a minha, porque isso é uma chave que não deve ser mostrado, mas eu quero que vocês visualizem esse config, e nós temos normalmente duas chaves aqui, que é a nossa chave pública e a nossa chave privada. Essa privada você nunca manda, e essa pública é a que nós adicionamos no GitHub ou em algum outro contexto. Eu vou abrir aqui uma nova aba para que vocês visualizem e vou acompanhar com vocês o processo. Certo? Vou só colocar aqui para vocês visualizarem e colocar aqui. Bom, dividi meu terminal. Agora eu quero que vocês percebam que a gente tem esse config aqui. Esse config é o que direciona o SSH correto, a chave correta, que a gente vai apontar para quando o GitHub olhar para o host. O que seria o host? Quando a gente faz um git clone, deixa eu pegar um git clone aqui, eu vou usar o history, grep. Esse grep é para fazer um filtro no history, tudo bem, gente? Isso aqui não é o intuito da nossa conversa, mas que vocês entendam o que eu estou fazendo. History grep, nós temos aqui o history grep, então eu vou filtrar por um clone. Vou pegar qualquer clone aqui para que vocês entendam. Um exemplo, esse clone aqui, quando eu fizer um git clone, se vocês olharem aqui, a gente está fazendo uma passagem de host. Ele está dizendo que o host é esse, e aí aqui temos outros hosts, temos Bitbucket, temos GitLab, temos GitHub, enfim. A gente consegue fazer a alteração desse host para ele saber qual chave que ele está apontando. Primeiro, antes de mais nada, a gente precisa fazer uma configuração de SH, GitHub. Eu vou pular essa etapa porque eu já tenho, mas só que vocês entendam, a gente pode escrever GitHub SSH e como gerar a nossa key. Perdão, aí segundo link, gerando uma nova chave SSH. SSH, para que vocês entendam, Security Shell, certo? É uma forma da gente fazer uma conexão. E essa conexão é o seguinte, nós temos uma chave privada, que é a nossa assinatura digital, e temos a autenticação dessa chave pública, que nós podemos adicionar em alguns outros hosts. Por exemplo, poderia ser no GitHub, GitLab. Existem outros lugares que a gente consegue fazer um acesso via Shell com a utilização via SSH. Então, para que vocês entendam, por exemplo, se a gente quiser acessar um servidor ou alguma coisa do tipo, a gente colocaria o usuário, o IP. Dependendo do SSH, a gente poderia botar uma porta 22, que é o default deles, e assim acessar esse host. Só que nesse caso a gente quer fazer o clone, a utilização git push e tudo mais via essa chave. Aqui ele ensina o passo a passo, nada mais é do que você executar isso aqui, colocar o e-mail. Se é o de pessoa física, você coloca o de pessoa física. Se é o de pessoa jurídica, aí um e-mail corporativo, você coloca aqui e ele vai gerar toda a chave. Então, a gente pode agora, tendo já a chave, e acessar o SSH, se vocês visualizarem. Aqui eu gerei com uma nomenclatura para indicar qual é a chave que eu quero. Então aqui é o meu físico e aqui você pode olhar que é o meu privado. Agora, se eu quero fazer uma configuração, eu vou usar o vim e eu posso vir aqui no SSH config
entrar aqui, e aqui é o pulo do gato, é o famoso pulo do gato que vocês vão entender. Esse host, eu estou dizendo que quando for personal.github, ele vai olhar para essa chave aqui. Se vocês olharam ali, vocês voltarem um pouquinho, eu vou mostrar para vocês de novo. Esse é o path, é o caminho em que aponta para a minha chave. Então, se eu disser que o remote é esse, ele vai olhar para essa chave. Se eu disser que o remote é esse, ele vai olhar para essa chave. Se eu disser que o remote é esse, ele vai olhar para essa chave. O que seria o remote, Rodolfo? Eu vou entrar em um projeto meu qualquer aqui. Por exemplo, eu vou entrar isso aqui de um cliente meu. Se eu der um vim, aqui a gente tem todas as pastas do Git. Nós temos essa pasta chamada Git e temos um config aqui, certo? Esse config fica as configurações do remote. Esse remote nós damos um apelido e aqui nós temos a URL, certo? E nessa URL vocês podem verificar que esse daqui não é o host correto. O host correto é github.com. Mas nós criamos uma espécie de apelido. Esse host agora aponta hogp.github, se vocês lembram, nós temos uma pasta ali. Então basta a gente editar e colocar qual é o host que nós visualizamos anteriormente lá na configuração. Então, o que eu indico para vocês, sempre configurar aqui, depois de já ter criado a chave, e essa chave precisa ser apontada, e especificar o host de vocês e ir no repositório de vocês, alterando esse host aqui. Se vocês querem fazer um git clone, aí o git clone vai ser com o host na config. Vou exemplificar para vocês de uma forma bem genérica, mas imaginem que o GitHub dá um path de clonar diferente. Se o GitHub dá uma espécie assim, por exemplo, git clone git arroba, aí vamos dizer que aqui ele vai dar um path, sei lá, mcp web. Isso aqui será o host, mesmo que aqui, lá no GitHub, diga que é só GitHub, tá, gente? Ó, isso é importante você saber. Se lá diz isso, você vai colocar o correto. Qual é o correto? É o que você adicionou lá no host. Então, a gente aqui já conseguiria clonar e assim fazer as configurações de cada key para sua conta. Isso aqui é um processo mais avançado, para quem está começando isso aqui não vai ser importante ou interessante, mas isso aqui é para quem já está mais avançado e tem duas contas e precisa dessas configurações. Então, é basicamente isso, não teria muito mais a mostrar. Mostrei para vocês as pastas já configuradas. Vou buscar mostrar para vocês do zero e vou mostrar como a gente faz a configuração do zero. Bom, isso foi as configurações de duas contas no GitHub ou em qualquer, seja no GitLab ou em qualquer repositório remoto. E assim vocês vão poder configurar tudo certinho. Se tiverem algo para comentar, comenta aqui. Deixem aí explicações ou dúvidas de vocês que a gente vai responder também. E clique no sininho, ative as notificações, por gentileza, que ajuda muito a gente a avançar com o nosso canal. E também faça com que a gente possa estar em outros lugares. Compartilha e ajuda a gente. Vejo vocês nas nossas redes sociais e foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço, valeu!